Olá, meus amigos, minhas amigas, espero que todos estejam bem. Eu gostaria de falar hoje com vocês sobre uma palavra que Deus me deu, que está lá em 1 Samuel 17. Eu me recordo que eu já falei sobre isso no passado, mas a conotação hoje ela é outra, tá? E lá está escrito o seguinte: Davi e Golias. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó, de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: "Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo, e se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão." E acrescentou: "Eu o desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo." Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Os israelitas diziam entre si: "Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai." Davi perguntou aos soldados que estavam selados: "O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo?" Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: "É isso que receberá o homem que matá-lo." Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: "Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Será que você é presunçoso e que o seu coração é mau? Você veio só para ver a batalha?" E disse Davi: "O que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar?" Então ele se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: "Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele." Respondeu Saul: "Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade." Davi, entretanto, disse a Saul: "Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu." Diante disso, Saul disse a Davi: "Vá, e que o Senhor esteja com você." Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: "Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado." Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e, com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse-lhe a Davi: "Por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau?" E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: "Venha aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo." Porém, Davi disse ao filisteu: "Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos,
o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de sua forja, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada. E ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Bom, meus amigos, é só até aqui, tá? Eu tava refletindo ontem sobre isso. Eu tava conversando essa semana com uma amiga minha. A gente estava discutindo sobre algumas dificuldades as quais ela tá passando. Dificuldades que todos passam. E Deus me fez lembrar, quando eu tava ali falando com ela, sobre essa passagem que tá lá em 1 Samuel, sobre quando Davi matou Golias. Eu vou procurar ser bem sucinto, porque é de fácil entendimento. E eu aconselho vocês a lerem isso novamente, para que vocês gravem essa passagem. Meus amigos, existe aquilo que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos, e Deus, ele não está nisso. Deus, ele está no sobrenatural, ele está acima, ele é dono de tudo, ele tudo pode. E é ele quem te capacita. Às vezes você toma decisões baseado naquilo que você enxerga, naquilo que você sente, naquilo que seus olhos estão vendo, naquilo que os seus ouvidos estão captando, nas notícias ruins, na sua capacidade intelectual, na sua força física. Não. O que eu mais gosto na Bíblia, o que eu mais gosto na palavra de Deus, é que Deus, ele mostra pra gente, quando nós dependemos dele, que não tem nada a ver com isso. Eu não tô aqui dizendo pra vocês, eu gosto de repetir muito isso, vocês não devem se preparar, não é isso. Vocês devem se preparar. Deus, ele não vai entregar algo na mão de vocês pro qual vocês não estão preparados. Mas existe a fé, existe a experiência. Quem anda em Deus e com Deus, como Davi, tem experiências. Deus, ele foi dando para Davi experiências, e ele falou para o rei Saul da luta dele contra o leão e contra o urso. Humanamente impossível um menino lutar contra um leão e contra o urso. Ele matou os dois, como ele disse. Fé. E Davi teve essas experiências com o Senhor. Quando chegou um momento em que Golias estava afrontando o exército do Deus vivo, Davi era o menos provável ali para lutar contra aquele gigante. A Bíblia declara que ele ficou ali 40 dias afrontando o exército de Israel. Imagine você ficar ouvindo esse homem por 40 dias falando de manhã e de tarde, chamando alguém para lutar com ele. E nem Saul, o ungido do Senhor, nem os seus guerreiros tiveram essa coragem. Eu marquei aqui alguns pontos. Veja, quando você está debaixo da direção do Senhor, o Senhor, ele gera oportunidade. É o Senhor quem gera oportunidade. Vejam, tudo aquilo aconteceu. E Davi, o menos provável, foi enviado pelo seu pai até o acampamento para levar mantimentos para os seus irmãos que estavam ali. E surgiu a oportunidade. Ali no 25 está escrito: os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento. E isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Oportunidade. Então Deus gera a oportunidade. A gente vê que quando você se posiciona e Deus gera a oportunidade para você, que isso não ocorre sem resistência. Sim, haverá uma resistência. Eu peço desculpa para vocês por qualquer outro som que vocês acabem ouvindo, porque eu estou no meu apartamento. Mas bom, quando vocês tiverem a oportunidade, haverá uma resistência. E nós vemos ali no 28 que Eliabe, o irmão mais velho de Davi, o resistiu. Veja, como o espírito que Eliabe andava não era o espírito que Davi andava. Porque se fosse, estaria escrito que Eliabe enfrentou Golias e o matou. Não. Mas quem enfrentou Golias e o matou foi Davi. Lá no 28 está escrito o seguinte: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado. Veja, ira.
e perguntou: por que você veio até aqui? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Veja, ele acusou a Davi de várias coisas: presunção, maldade, curiosidade, abandono das ovelhas do pai, ou seja, ele foi relapso, pelo menos na acusação de Eliabe. Mas não, nada disso era verdade. Davi foi enviado pelo próprio pai. E Davi chegou ali para fazer o que o pai dele mandou: obedeçam o seu pai e a sua mãe. Obedeçam. Isso é importante, é bíblico. Mas bom, Davi foi resistido. Então não se espantem. Poxa vida, eu estou aqui na posição, mesmo assim eu estou enfrentando batalhas, lutas. Vocês serão resistidos, meus amigos, minhas amigas. Vocês serão resistidos. Não adianta vocês acharem que nesse mundo, enquanto vocês viverem, vocês não serão resistidos, porque isso não existe. Então, é importante que vocês não temam e saibam que a última palavra quem dá é o Senhor. Ali no 29, Davi disse para Eliabe: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Davi não perde o foco. Novamente ele quer saber o que acontecerá com o homem que vencer Golias. E essa informação ela chegou a Saul, como nós vemos lá no 31. E Saul, não vendo outra saída, decidiu deixar Davi enfrentar Golias. Apesar de que ele também, quando olhou para... Vejam, se Saul olhou para a aparência de Davi e falou: não, você não tem condição nenhuma de lutar contra Golias, você vai ser morto. É porque a aparência, a situação, a condição humana, aquilo que os olhos daqueles homens viam em Davi, era impeditivo para que ele alcançasse vitória. E talvez você se olhe e fale assim: a minha condição ela me impede de alcançar vitória. Não, meus queridos, minhas queridas, não. Não andem por vista. Nós temos um Deus poderoso, Ele é dono de tudo, é Ele quem capacita você quando você dá o seu passo de fé e quando você vai na direção da sua vitória. Não fique preso a convenções humanas. Se prenda naquilo que Deus te promete na palavra. Exerça fé. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Veja, Davi já tinha certeza absoluta do resultado daquela peleja, daquela batalha. Mas Davi, ele exerceu fé. Quando Davi se posiciona na frente do gigante, vocês devem ter muitos gigantes, Davi não se deixou abalar pela aparência do gigante. Davi disse para ele: você vem contra mim com espada, com lance e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Vejam, Davi ele tinha convicção de que aquela batalha, aquele gigante, ele estava desafiando quando se desafiou a Saul, se desafiou a todo Israel, incluindo a Davi. E Davi disse: não é a mim que você está desafiando, você está desafiando o Senhor dos Exércitos. E ele diz mais: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra saberá que há Deus na sua vida. Se você se posicionar, se você se mantiver convicto, todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Vejam, convenção humana. Pois a batalha é do Senhor. Então, quando você se posicionar, quando você for convicto, tiver fé, exercer fé, andar na direção daquilo que Deus tem para você, saiba que essa batalha ela não é sua, a batalha ela é do Senhor. E é Ele quem entregará esse gigante vencido nas mãos de cada um de vocês. Eu quero voltar a repetir: a sua convicção, a sua fé em Deus, ela tem que ser muito maior do que aquilo que seus olhos enxergam. Você precisa andar sobre as águas. Você precisa crer. Serve para vocês e serve para mim. E vocês verão que, como foi com Davi, será na vida de vocês também. Todo e qualquer gigante que esteja hoje afrontando a vocês, não está afrontando a vocês, ele está afrontando o Senhor dos Exércitos. E ele vai cair. Eu digo mais para vocês, ele já caiu. A convicção de Davi era essa, que Davi já viu, já tinha visto o fim desse gigante. E vocês também podem ver o fim de todos os gigantes da vida de vocês, desde que vocês façam como Davi fez, desde o princípio. Ele buscou o Senhor, ele não andou debaixo das vontades dele, mas ele andou debaixo das oportunidades que Deus criou na vida dele, porque ele esperou no Senhor. Esperem no Senhor. Deus deu uma semana abençoada.
de vitória para cada um de vocês. Amém?